22 de julho, Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Aqui em Guarapuava, ações referentes à data estão sendo realizadas hoje e também amanhã. E na Unicentro, o projeto trabalha com as crianças pensando na prevenção no longo prazo. Dias difíceis para os estudantes do campus Santa Cruz. Redução nos horários do transporte coletivo urbano é motivo de reclamação. E o restaurante universitário completa 5 semanas fechado. Essas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no Alto Alcance. 22 de julho é o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. A data relembra a morte da advogada guarapavana Tatiane Spitzner, vítima desse tipo de crime no ano de 2018. Esse feminicídio não foi um crime isolado. No Brasil, em média, 3 mulheres são mortas por dia por seus parceiros, segundo o Fórum de Segurança Pública. Aqui em Guarapuava, no último fim de semana, 2 mulheres morreram em crimes que são investigados como feminicídios. Hoje, como forma de alerta para esse tipo de crime de ódio, ao longo do dia estão ocorrendo atividades no calçadão da 15 de novembro. Quem está lá e tem mais informações para a gente é a repórter Kathleen dos Santos. Uma data específica no calendário para falar sobre o feminicídio é importante para que as pessoas percebam que, infelizmente, este crime ainda faz parte da nossa realidade. Aqui, no Calçadão da 15, a Procuradoria da Mulher e a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres estão fazendo panfletagem e divulgando os serviços à mulher ofertados pelo município. Comigo, a vereadora Bruna Spitzner, que é a Procuradora da Mulher de Guarapuava. Vereadora, além da panfletagem, as atividades que seguem hoje à noite com o lançamento de um livro sobre o feminicídio. Onde será e quem pode participar? Primeiramente, bom dia. É sempre muito bom poder explanar um pouquinho sobre o que é o trabalho da Procuradoria e da Secretaria aqui do município. Então, hoje nós estaremos aqui na praça, das 9 da manhã às 16 da tarde, com panfletagem e instrução para todas as nossas mulheres. Período da noite, nós estaremos no Teatro Municipal Marina Caram Primac para falar um pouquinho do olhar descolonial sobre os silenciamentos do feminicídio, que é o lançamento do livro sobre a tese da doutora Ana Cláudia Silva Abreu, que é professora da Campo Real também. O ingresso, a entrada é gratuita lá no teatro, então a gente convida todas e todos para que possam participar da nossa palestra. E amanhã tem exibição do documentário O Silêncio das Rosas. De que se trata o filme? E ela tem entrada free? Tem também. A única questão é que é um pouquinho mais restrito por conta do número de lugares no cinema da Unicentro. Então nós ainda temos alguns ingressos disponíveis para serem retirados, os ingressos são gratuitos. E o documentário ele é baseado em 21 depoimentos de mulheres que passaram, sofreram e se recuperaram de um relacionamento abusivo. Fala também sobre os mecanismos que os municípios têm ou podem ter para acolhimento dessas mulheres, além de 2 casos de feminicídio que foram emblemáticos aqui do Paraná, que é o da Renata Mugiati de Curitiba e o da Tatiane Spitzner aqui de Guarapuava. Obrigada, Kathleen dos Santos, para o Alto Alcance. Embora 22 de julho seja oficialmente o Dia de Combate ao Feminicídio, todos os dias devemos lutar contra esse tipo de crime e contra toda e qualquer forma de violência contra a mulher. Por isso, as políticas públicas de longa duração são fundamentais. Em Guarapuava, um exemplo desse trabalho de promoção da equidade nasceu aqui na Unicentro e segue sendo desenvolvido por professoras e estudantes do curso de jornalismo. É o projeto Florescer, que vai até as escolas para falar sobre a Lei Maria da Penha com meninas e meninos de 8 e 9 anos. Aqui no estúdio nós recebemos uma das coordenadoras do projeto, professora Renata Calef. Professora, de que forma o projeto Florescer pode ajudar no combate ao feminicídio? Quando a gente tem políticas públicas que ensinem crianças de que a violência é uma coisa que não é tolerável e que não é comum, né, que não deveria ser comum no cotidiano dela, a gente muda o futuro delas. Então, por mais que pareça que não é imediato, o Projeto Florescer está trabalhando a longo prazo para solucionar esse problema talvez daqui 10, 15, 20 anos. Se não solucionar, pelo menos amenizar e diminuir e deixar com que o machismo e a violência de gênero não sejam coisas normalizadas na nossa sociedade. Como as crianças reagem às informações sobre a violência contra a mulher? Depende muito da criança, né? Tem crianças que elas recebem de uma maneira mais receptiva, tem crianças que acabam recebendo isso de uma maneira mais arredia, então vai depender muito de cada criança, mas no geral elas recebem o Projeto Florescer com muita alegria, assim, toda vez que a gente retorna depois da primeira semana, elas já estão ansiosas em receber o projeto, elas já ficam na expectativa, semana que vem vocês voltam, né? E elas ficam muito tristes, inclusive, quando acaba, assim, elas falam, mas hoje é o último dia que vocês vão vir aqui mesmo, então elas gostam muito de receber, elas gostam muito de aprender.
elas falam abertamente sobre a violência e elas acabam percebendo que aquilo não é normal, que aquilo que elas muitas vezes vivem em casa não é uma coisa normal e que elas podem e devem agir contra isso. E é possível fazer uma avaliação se o projeto tem dado resultado? Ah, com certeza, Thiago. Acho que a gente está conseguindo mudar, nem que seja um pouquinho em cada escola que a gente vai, em cada turma que a gente vai, a gente já percebe que as coisas mudam, né? Então, às vezes, a gente chega numa sala que tem um pensamento muito machista no começo e é muito porque vem de casa esse pensamento. Então, alguns meninos acreditam que eles não podem cuidar de uma boneca, por exemplo, não podem brincar de boneca. E aí, quando a gente explica que isso, na verdade, é o futuro dele, né? Que ele vai poder cuidar dos filhos dele. E aí, lá no final, na última oficina, quando a gente trabalha com eles com a produção de conteúdo, né, que eles vão produzir efetivamente conteúdos audiovisuais, eles pegam a boneca, eles trocam a boneca, eles brincam com a boneca, eles falam abertamente de que isso é normal e que nada a ver você ter preconceito, então a gente já percebe que a gente muda, né? A gente planta uma sementinha muito legal ali para mudar a realidade deles, para eles não serem mais machistas, para eles entenderem sobre a divisão de tarefas numa casa, por exemplo, sobre o quão importante é respeitar as mulheres e respeitar as escolhas delas, questões de violência mesmo, né? Coisas pequenas que eles talvez não imaginassem que fossem violências, né? Eles entendem muito como bullying, mas os outros tipos de violência também a gente vê que a gente está mudando, né? A gente fica muito feliz com o resultado. E é legal que também os pais vêm falar com nós depois, né? Até nas redes sociais eles vêm, mandam mensagem dizendo que o filho veio para casa, que falou sobre o projeto, que gosta muito, então é muito importante, muito gratificante. Como são definidas as escolas em que as oficinas são realizadas? Na verdade, quem define é junto à Secretaria da Mulher, Secretaria da Educação, o projeto, e a gente vai para os bairros de maior vulnerabilidade de Guarapuava, aqueles que efetivamente estão precisando dessas políticas públicas e estão precisando alternar, né, mudar o ciclo da violência. Então, são os bairros onde a gente tem o maior número os índices maiores de violência e onde as pessoas mais precisam. Então, a gente já foi com esse ano, né, em 16 escolas por toda a cidade, por diferentes bairros, e a gente atende especialmente, então, esses bairros onde há mais casos de violência, há mais vulnerabilidade social, onde a gente consegue efetivamente mudar a realidade dessas pessoas. Muito obrigado, professora. Obrigada. Quem estuda na Unicentro e depende do transporte coletivo para ir para a universidade e voltar para casa tem enfrentado muitas dificuldades. Isso porque, durante a pandemia, os horários e o número de ônibus foram reduzidos e até hoje não voltaram ao que eram. Luiz Henrique é estudante do curso de jornalismo. Como muitos alunos da Unicentro, ele vai de casa para o campus Santa Cruz e da universidade para a casa de ônibus urbano. E ao compartilhar a rotina com os outros estudantes, seja enquanto espera o transporte público ou no trajeto, também divide as insatisfações com o serviço. Eu sempre vejo muita gente reclamando, não é só eu, até nas redes sociais, no Twitter, você vê muitos reclamando, no próprio ônibus, quando você vem conversando com alguém. As principais queixas são de que o ônibus atrasa, o ônibus é muito pequeno, os horários são ruins. A falta de mais horários para a linha que faz o trajeto Terminal Santa Cruz-Terminal é uma reclamação antiga. E ela foi intensificada depois da retomada das atividades presenciais da Unicentro. Isso porque 4 horários foram cortados durante a pandemia e não foram retomados com a normalização das atividades. Os ônibus no sentido centro-bairro deixaram de circular às 7h10 e às 11h50 da manhã e às 6h35 da tarde. No sentido inverso, foi cortado o ônibus das 11h10 da noite. Outro ponto destacado pelos usuários do transporte coletivo é que os horários especiais que atendiam os alunos da Unicentro não existem mais. Isso significa que a linha também está sendo utilizada pelos moradores do bairro São João. Com isso, os ônibus ficam sempre lotados. A superlotação faz com que o tempo do trajeto aumente. Dessa forma, os ônibus estão frequentemente atrasados. Superlotação e atrasos são problemas vivenciados pelo Gustavo quase todos os dias. É sempre lotado assim os ônibus, Gustavo? Nesse horário, sim, por conta que muita gente acaba pegando, ele naturalmente se atrasa. A produção do Alto Alcance tentou agendar uma entrevista com representantes da empresa responsável pelo transporte coletivo em Guarapuava. Porém, fomos informados que não seria possível nos atender neste momento. Por meio da assessoria de imprensa, a empresa também afirmou que, abre aspas, na atual conjuntura que estamos vivendo, não estamos conseguindo melhorar os nossos serviços, fecha aspas. Nessa semana, porém, 2 novos horários foram implantados, um às 10h30 da noite e outro às 10h50. Vários meses do ano têm cor como forma de alerta para a prevenção de alguma doença.
A tonalidade de julho é o amarelo, para chamar a atenção para as infecções sexualmente transmissíveis. Aqui em Guarapuava, durante todo o mês, entre segunda e quinta-feira, o SAI, que é o Serviço de Assistência Especializada, está fazendo testes rápidos para a detecção de HIV, sífilis e hepatites A, B e C. O SAI fica na Rua Presidente Getúlio Vargas, número 1981. Para ser atendido, basta apresentar um documento com foto. Os estudantes dos cursos de jornalismo e de publicidade e propaganda estão se preparando para participar do maior congresso de ciências da comunicação do Brasil. Eles são finalistas da etapa nacional do SPOCON, prêmio que reconhece a qualidade dos trabalhos produzidos pelas instituições de ensino superior de todo o país. Emoção, alegria e comemoração acompanham o anúncio dos ganhadores da etapa regional do SPOCON, que é o maior prêmio voltado a produções acadêmicas da área de comunicação do Brasil. Em 2022, a Unicentro ganhou em 3 modalidades: jornal laboratório, produção laboratorial em vídeo e telejornalismo e charge, caricatura ou ilustração. Agora, passada a euforia inicial, estudantes tentam viabilizar a ida até João Pessoa, cidade em que será realizada a etapa nacional do evento no mês de setembro. A apresentação presencial é obrigatória para que os trabalhos continuem na disputa pelo troféu de melhor produção nacional. A viagem até João Pessoa é longa e fica bastante cara. Por isso, os estudantes esperam contar com o apoio financeiro da universidade. Além disso, estão buscando outras formas para conseguir os recursos necessários. Sim, a gente chegou a conversar com o reitor para ver se a gente conseguia algum financiamento, tanto do transporte ou hotel, alguma coisa, mas, por enquanto, a gente vai vender aqui na universidade café, pão de queijo, algum salgado, algo para conseguir juntar um valor e depois dividir com a turma para ficar mais leve para todo mundo conseguir participar. Os outros trabalhos ganhadores da Etapa Sul foram desenvolvidos pelo Henrique e por uma colega dele, e também pelos estudantes do 4º ano de jornalismo. A gente tinha expectativa, que pudesse ganhar, mas quando viu que ganhou, foi mais legal ainda. E ver que todo o esforço que a turma inteira colocou dentro daquele trabalho valeu a pena, Há 1 mês e meio do congresso, agora o trabalho está sendo controlar as expectativas. É um reconhecimento também do trabalho que o trabalho dá resultado. E tudo isso, no final, nos enche assim, de satisfação, É uma conquista muito grande. Esse êxito é para toda a universidade, porque nos coloca no cenário nacional como sendo uma universidade estadual, ainda bastante jovem, que consegue se destacar pelo resultado do seu conteúdo, da sua produção pedagógica. Eu acho que o grande esforço aqui é de professores e alunos, que dentro desse cenário se destacam. Depois do intervalo, o professor de Química da Unicentro desenvolve tabela periódica interativa para auxiliar na aprendizagem. E ainda, restaurante universitário do Campo Santa Cruz segue fechado. Estão abertas as inscrições para a edição 2022 do PAC, que é o Programa de Avaliação Continuada da Unicentro. Os estudantes regularmente matriculados no ensino médio têm até o dia 17 de agosto para fazer a inscrição. O PAC é uma das possibilidades de acesso aos cursos superiores ofertados pela universidade. A diferença do processo de avaliação continuada em relação ao vestibular, que conta com uma etapa única de seleção, é que o estudante participa de 3 provas, uma ao final de cada ano do ensino médio. As inscrições podem ser realizadas pela página do PAC, no site da Unicentro. O valor da inscrição varia de acordo com a etapa. O valor do PAC 1 é de R$ 80,00. A taxa do PAC 2 é R$ 70,00. O custo da etapa 3 é de R$ 60,00. Para os estudantes de escolas públicas é possível solicitar a isenção da taxa de inscrição. No total, a universidade vai conceder 60 benefícios. Mas, atenção, hoje é o último dia para entrar com o pedido. O estudante ele precisa fazer a solicitação, pelo site www.unicentro.br/protocolo. Ali ele vai preencher todos os dados solicitados e anexar os documentos que estão previstos no edital. Na volta às aulas, os alunos do Campo Santa Cruz da Unicentro foram pegos de surpresa. O RU estava fechado. Agora, 5 semanas depois, ainda não há previsão para o retorno. A rotina de João é corrida. Aluno de Publicidade e Propaganda, um curso ofertado em período integral, ele não volta para casa no horário de almoço.
Com isso, até o mês de junho, ele almoçava com os colegas de turma no restaurante universitário do campus Santa Cruz. É muito mais fácil ter um RU que está dentro da faculdade, então sai da aula, já almoça, e também a questão do preço, que nos demais lugares não é o mesmo preço universitário. O prato feito, servido no RU do Santa Cruz, custava R$ 5,90. Com essa quantia, os estudantes não conseguem fazer uma refeição em nenhum outro lugar. E esse valor também foi motivo para o fechamento do restaurante universitário. O RU da Unicentro é terceirizado. A empresa que ganhou o último processo licitatório administrava o RU desde março de 2017. No mês de junho, durante o período de recesso acadêmico, o dono da empresa resolveu encerrar o contrato antecipadamente. Houve um reajuste muito grande na folha salarial, né, trabalho de transporte e todos os insumos. Né? E o que a universidade consegue de reajuste de preço, dificilmente iria cobrir essas despesas. Então, a gente optou por, como os contratos já estavam encerrando, antecipar a rescisão do contrato de uma forma amigável. A direção do campus Santa Cruz, responsável pela contratação da empresa, alega que, assim como os estudantes, foi pega de surpresa. Desde a desistência da empresa, foi dado início a uma nova licitação, mas o processo, por seguir os trâmites públicos, é demorado. Porque todo o processo licitatório é 3 meses. Nós estamos lidando com dinheiro público, com patrimônio público, né? E para isso existe um processo. Existe um processo que nós precisamos elaborar, existe um processo que nós temos que dar para as empresas virem, né? Fazer parte desse processo. A terceirização do RU é necessária, segundo os gestores do campus, porque a Unicentro não tem recursos humanos para ter um restaurante estatal. Nós não temos no nosso quadro de funcionários, né, de agentes universitários, nenhum cozinheiro, nenhum nutricionista para atender o restaurante. Não temos garçons, então precisaríamos ter a contratação, que o governo do estado autorizasse nós a contratarmos essas pessoas e também disponibilizasse recurso adicional para a manutenção do RU próprio. Enquanto o RU não volta a funcionar, os alunos seguem sem opção para se alimentar. A Jaqueline, por exemplo, que vem todos os dias de Turvo para cursar letras português, está ficando sem jantar. Eu saio de lá um pouco antes das 6 horas e eu retorno quase meia-noite. Então aqui é onde eu faria minha refeição, porque é muito tarde eu chegar em casa e jantar e também muito cedo se eu comer antes. O RU faz parte de um serviço maior ofertado pela universidade, que é a assistência estudantil. Esse setor deve ser responsável por possibilitar a permanência dos estudantes na universidade. Danusa sofre de paralisia cerebral e por isso acreditava que não conseguiria realizar o sonho de fazer uma faculdade. Dúvida que durou até conhecer o Centro de Atendimento ao Estudante da Unicentro. O meu sonho é concluir uma universidade. Além da Danusa, o CORAI, que é a Coordenadoria de Apoio ao Estudante da Unicentro, atende outros 70 alunos, nos campos Santa Cruz, Cedeteg e Irati. A CORAI ela tem 2 frentes de trabalho, vamos dizer assim. Um que é a assistência estudantil, em que a gente presta assistência de uma forma geral, psicológica, social, saúde, para os estudantes. E a outra frente que é de inclusão e acessibilidade. Permitir que os alunos entrem na universidade e garantir a sua permanência até a conclusão dos cursos é o trabalho do CORAI. Além dos programas de assistência social e psicológica, a CORAI também é responsável pelo auxílio alimentação, pelos programas de assistência em saúde e pela moradia estudantil. A Unicentro conta com 2 residências estudantis, uma em Guarapuava e outra em Irati. As vagas são para estudantes de outras cidades que tenham baixa condição socioeconômica. Nós abrimos edital explicando todos os requisitos que o aluno precisa ter, o que ele precisa apresentar de documentação e o prazo de inscrição. A partir dessa inscrição, nós fazemos uma análise dessa documentação e fazemos uma entrevista. E faz o processo seletivo e eles, quando aprovados, né, são encaminhados para cá e a gente explica como é que eles ingressam na moradia. Uma das moradoras da residência estudantil é a Kaline. Ela veio de Coronel Vivida para cursar pedagogia em Guarapuava. Eu e as outras meninas não teríamos condições de estar mantendo o curso, como eu falei. Então, isso é muito importante para a gente. A gente dá toda a atenção para a Unicentro, muito carinho mesmo. Além da gente ser uma universidade pública, a gente tem essa oportunidade.
Para entrar em contato com a Corai e solicitar algum tipo de ajuda, basta mandar um e-mail para assistenciaestudantil@unicentro.br ou ligar para o telefone 3621-1387. Tiago, você se dava bem nas aulas de Química? Olha, para falar a verdade, as aulas de Química me causavam até um certo temor. Se você fizesse o ensino médio agora, poderia se valer de uma tabela periódica interativa, que pode ser acessada por meio de um aplicativo para celular. Sobre esse assunto, a gente conversa com a repórter Milena Camargo. A ideia da tabela periódica interativa é de um professor aqui do Departamento de Química da Unicentro. O professor André Galini está aqui com a gente hoje. Professor, bom dia. Professor, como surgiu a ideia da tabela periódica interativa e com que objetivo? Nós pensamos nessa tabela periódica no início do semestre, quando a gente faz o planejamento da disciplina. E o objetivo principal era trazer, esse assunto de tabela periódica de uma maneira que os alunos ficassem mais à vontade, já que hoje em dia eles vêm muito focados em celular, videogame, Então a gente usou esse aplicativo para montar a tabela, para ficar mais fácil de ensinar sobre tabela periódica para eles. Além dos alunos de Química, outros estudantes como os do ensino médio podem se beneficiar da tabela interativa? Sim. Contanto que cheguem aqui no departamento de Química, nós vamos deixar a tabela nos laboratórios didáticos e aí qualquer pessoa que estiver por aqui pode usar e ver os átomos na tabela. Como as pessoas podem fazer para ter acesso à tabela? Você poderia demonstrar para a gente? Sim, então, nós temos um aplicativo já no mercado que se chama Happy Chemistry. Então vocês devem baixar eles e apontar para os QR Codes da tabela, que fazem parte do conjunto do aplicativo. E aí vocês vão ver aí o átomo saindo do papel, conseguem ver configuração eletrônica, elétrons de valência e fica mais legal, Muito obrigada, professor. Milena Camargo para o Alto Alcance. A Unicentro está com inscrições abertas para 3 especializações para professores na modalidade à distância. Os cursos ofertados são Libras, Ensino e Pesquisa na Ciência Geográfica e Especialização para professores de ensino médio em Matemática. As inscrições são gratuitas e as vagas são distribuídas em 20 polos da Universidade Aberta do Brasil, espalhados pelo Paraná. Para mais informações, acesse o site ead.unicentro.br/editais. Você já conferiu a exposição Faces de Auschwitz e Escravidão no Brasil, que está aberta para visitação na Unicentro? Se não, fique atento, porque a mostra pode ser visitada no Campo Santa Cruz só até a próxima sexta-feira. A exposição retrata 2 momentos importantes para a história: o Holocausto dos Judeus e a escravidão no Brasil. A mostra reúne fotografias da artista brasileira Marina Amaral, reconhecida pelo trabalho que realiza de colorização de fotografias em preto e branco. A exposição é resultado de uma parceria entre a Unicentro e o Museu do Holocausto de Curitiba. Cumprir uma função que é da universidade, de estar aberta à comunidade, de prestar um trabalho, de fazer a nossa parte social, que é justamente essa de conscientização, de lembrar sempre esses acontecimentos traumáticos para que eles não voltem a acontecer. A primeira edição do Alto Alcance termina por aqui. Esse é um telejornal laboratório produzido pelos estudantes do 3º ano do curso de jornalismo da Unicentro. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.